A paz de Cristo para todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma sequência de aulas no canal Denis Pereira. Aulas da IBD para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. A partir de agora, todos os domingos, à 1 da tarde, as aulas começam a ser liberadas aqui no canal. Este canal é bênção para você, então, por favor, compartilhe os nossos vídeos, ative o sino de notificações e, claro, se você não é inscrito ainda, corre se inscrever. Clica aí no inscreva-se, isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Ative o sino de notificações, comente os vídeos, diga o que você está achando do nosso trabalho e também de onde você assiste as nossas aulas. Aqui no canal também eu quero avisar que eu estou retomando o quadro Fala Denão. Denão é meu apelido, atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes na igreja, palestrando, pregando principalmente, mas também liderando. Então, eu pego toda essa experiência e transformo em vídeos, respondendo a perguntas, conversando com a liderança. Também temos vídeos para a liderança. Então, conheça o nosso trabalho, conheça o nosso canal e nos ajude a crescer. Quanto mais o canal crescer, mais nós alcançaremos pessoas por todos os lugares, com a palavra de Deus, de uma maneira bíblica, alegre e dinâmica. Ajude-nos a crescer. Bora para a aula! Muito bem, aula 5, classe de juvenis. Quero lembrar que vai aparecer um link aqui e eu vou colocar também embaixo na descrição e vou colocar também nos comentários um link com um vídeo que eu acabei de gravar sobre líder de jovens, como fazer um culto de jovens abençoado, que atraia os jovens, como organizar o culto, tá bom? Com ótimas dicas para você que é pastor, que é dirigente de igreja, de congregação, pastor, presidente de campo, e para os líderes também. E pode colocar aí nos comentários perguntas, sugestões, para nós termos mais vídeos gravados dentro do quadro Fala Denão. Vamos lá, lição 5, classe de juvenis. Lembrando que aqui na descrição dos vídeos tem link para abrir o material em PDF, Jesus. Negócio que ficou muito fio aqui, né, irmão? Mas nós dá um jeito. Isso aqui é o nosso estúdio. Aí nós coloca aqui o nosso bonequinho. Gostaram? Minha esposa que fez esse bonequinho lindo aqui, no dia do meu aniversário. Ficou muito show mesmo. Aí, vamos lá. A lição 5, nós vamos falar sobre o profeta Obadias. Estamos falando dos profetas menores, lembra? Profetas menores, o fato de ser titulado como profetas menores não significa que as obras que eles escreveram não tenham importância, tá bom? Mas tem a ver com o tamanho da obra, tamanho em conteúdo, mas não o tamanho do livro, vamos dizer assim, não o conteúdo. Obadias, por exemplo, é o menor, mas a mensagem que ele traz para nós, portanto, o conteúdo é extremamente importante. Obadias, a soberana vontade de Deus. Deus é soberano, queridos. Uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem, principalmente dos jovens entenderem. Você sabe que nós vivemos um período em que todas as autoridades estão sendo rebatidas, estão sendo atacadas. Por isso que a igreja não pode perder o senso de autoridade, nem a família, pai e mãe. Por quê? Porque quem não se sujeita à autoridade humana não se sujeita à autoridade de Deus. E isso vira um ciclo vicioso, é um efeito cascata. Então quem não respeita pai e mãe, não respeita Deus, não respeita professor, não respeita amigo, não respeita ninguém, tá certo? Então a vontade de Deus, ela é soberana. Eu tento explicar isso de uma forma muito simples. O dono de uma empresa, nem tudo ele explica para os seus funcionários por quê. Muitas coisas o funcionário vai entender só na execução do projeto. Imagina se o construtor de um prédio ter que sentar toda hora com seus pedreiros e falar assim: ô gente, eu pensei em fazer um prédio assim, ó, quero que vocês entendam. Eles não vão entender. O cara vai lá, tem dinheiro, compra o terreno, chama o engenheiro, faz a planta e manda construir. E nós somos os meros construtores de uma obra que nós não temos mente para entender isso, ok? Não tem como um servente de obra entrar na mente de um engenheiro. Gente, é muito distante, ok? Agora imagine um ser humano
entrar na mente de Deus. Não dá. Então Deus é soberano. Nós vamos enfatizar isso aqui hoje, os objetivos, enfatizar a importância da comunhão, extremamente importante. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Gosto muito de Colossenses 3, 12 a 14 também, que fala de comunhão. Justificar a vontade soberana de Deus. Para mim, irmão, é muito simples. Deus faz o que quer porque ele é Deus, ponto, acabou. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. O homem tem capacidade para rejeitar ou para se render. Acabou. Eu criei aqui um lema que é o seguinte, porque muita gente estuda, aí quando começa a conseguir um pouquinho mais de conhecimento, começa a questionar. Beleza, questiona mesmo. Mas a mesma inteligência usada para questionar deve ser a mesma inteligência usada para se render. Ponto. Senão, quem não se rende diante de um ser tão maravilhoso, tão extraordinário quanto Deus é, para mim é melhor não falar. O objetivo também é mostrar que a soberba conduz à destruição. O texto está em Provérbios 15, 3, de Obadias. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Por que será que muitas daquelas nações, muitas das pessoas desse tempo preferiam seguir ídolos, deuses feitos de pedra, madeira? Por que será? E por que não dizer por que hoje muitos preferem seguir deuses assim? É porque exatamente Salmos 115, do 4 e 8, ele vai dizer, não a nós, Senhor, não a nós da glória, o Deus deles tem pés e não andam, olhos e não veem, bocas e não falam, mãos e não apalpam, ouvidos e não ouvem, não é? Mas tu, ó Deus, não é? Então o nosso Deus, ele vê, o nosso Deus, ele anda, o nosso Deus, ele ouve. Então é mais fácil se conectar com um Deus que não vê nada, que não fala nada, que aí você pode viver a vida que você quer, mas Deus não. O único Deus verdadeiro, o Deus vivo, ele olha, ele enxerga, ele ouve, ele corrige. É mais difícil, mas vale a pena. Faz mais sentido interagir com Deus que interage com a gente do que com Deus que não interage. Muito bem. A introdução da nossa lição, Obadias 15 a 21, é o texto. Os edomitas eram descendentes de Esaú, e a relação deles com os israelitas, os descendentes de Jacó, estava longe de ser familiar e respeitosa. Tá? Então, edomitas, filhos descendentes de Esaú. Jacó, israelitas, descendentes de Jacó. Desde o ventre, a relação deles já não era boa, já não era muito legal. A Bíblia diz que, o texto diz, há no teu ventre 2 reinos, e o maior servirá ao menor. Quem disse isso? Deus disse isso. Então, Deus inverte a lógica. Na lógica de Deus, o maior serve ao menor. O menor serve ao maior. Deus inverte a lógica sem inverter as posições, e ele diz que o maior vai servir o menor. Ele não diz que o maior vai se tornar menor e o menor maior. Ele diz que o maior vai servir o menor. Aleluia! Jesus ele se tornou homem, mas como Deus, ele veio para nos servir. Ele nos serviu como homem, sendo filho de Deus. Aleluia! O maior servindo ao menor. Quando Deus, que é soberano, estabelece isso, ninguém pode se recusar a obedecer. Você pode questionar, mas por que Deus fez isso? Porque ele é Deus. Ai, não estou satisfeito com essa resposta. Ele é Deus. Uma boa dica para quem não está muito satisfeito com essas coisas. Se rende, se ajoelha, se prostra. Quando chegar lá na eternidade, você senta do ladinho de Deus e fala, Deus, eu queria que você explicasse umas coisas para mim. Mas eu tenho a impressão que quando a gente chegar lá, todas as dúvidas, elas vão sumir. Porque a gente vai compreender tudo. Não vai precisar perguntar nada.
Então, muito bem. Então aqui não era uma convivência respeitosa entre eles. Ao invés de Esaú e seus descendentes, os filhos de Edom, se renderem à liderança de Jacó, dos israelitas, pelo contrário, eles rejeitaram isso. Eles exalavam um alto senso de superioridade movido pelo histórico de sagacidade ao se aliar às nações mais fortes. Eles mantinham o status de invencíveis. E aí nós vamos aprender aqui que Deus corrige os falhos. Gostei disso. Ele corrige os falhos. Ele corrige. Falhou, Deus corrige. Mas ele executa juízo sobre aqueles que se supõem acima da vontade soberana de Deus. Então, Deus corrige os falhos. Por quê? Porque ele corrige o que ama. Ele corrige o que ama. Hebreus 12. Deus corrige a todo aquele que ama. Ele corrige os falhos. Errou, Deus corrige. Ok? Nós vamos ver algo muito bom, muito show aqui. Muito bom. Tem uma dinâmica aqui que eu achei fantástica. Fácil de fazer, apenas com bexigas, muito fácil de fazer. Aliás, fique atento que eu vou voltar a gravar dinâmicas aqui para o canal também. Ative as notificações quando eu postar um vídeo. Vocês vão ler. Vamos lá. Contexto histórico. Edom é a nação pela qual a profecia de Obadias foi dirigida. Como outros profetas menores, o profeta Obadias também não deixou registros históricos que permitam datar a profecia, mas a relevância dessa profecia é ímpar e aponta sobre o juízo de Deus para os que agem de forma impiedosa contra os seus irmãos. Eles eram irmãos. Então, ao invés deles se unirem, eles se separaram. Dentre tantos episódios de resistência dos edomitas com Israel, vemos a negativa do rei de Edom ao pedido de Moisés para o povo israelita passar pelas terras de Edom quando saiu do Egito. Edom cresceu rapidamente e tornou-se uma nação poderosa. E Edom tinha o costume de se aliar a povos que subjugavam Israel, que eram seus meio-irmãos, vamos dizer assim. Ao invés de manter a convivência pacífica entre eles. Tudo isso fez de Edom uma nação implacável e de dura serviço. O que é dura serviço? Coração endurecido, que não se dobra, não se humilha, faz o que quer, não se rende, não se curva. Além disso, eles se sentiam seguros. Por quê? Porque suas cidades eram edificadas nas fendas das rochas. E dali eles tinham uma visão privilegiada sobre os seus vizinhos, sobre os seus inimigos. Eles viam quem estava se aproximando, eles viam quem estava vindo pelo caminho, e muitas vezes eles acabavam saqueando, aproveitando-se da condição privilegiada deles, e consideravam e confiavam no seu território como um lugar impenetrável. Diante disso, Deus levanta Obadias para sentenciar Edom e mostrar que a aparente segurança deles estava com os dias contados. Nada pode impedir o veredicto do Deus soberano. Ninguém pode com o nosso Deus. E apenas Ele é 100% confiável. Olha o que diz a Bíblia em Salmo 20, versículo 7. Diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O salmista também diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, socorro bem presente na angústia. Então, os edomitas fizeram muitas alianças com povos, se tornando arrogantes e despretensiosos. Então, Deus envia sobre eles juízo, exatamente por serem arrogantes, exatamente por sua astúcia, por confiarem, ao invés de confiarem no Senhor, confiarem em si mesmos, nas suas alianças, nas suas estratégias de guerra e na sua posição geográfica, confiados em si, cheios de orgulho, cheios de arrogância. Vamos ler aqui alguns provérbios, porque nós precisamos
nós precisamos ter cuidado com o nosso coração para não sermos levados pela arrogância. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 15 e 23. Estou usando aqui a King James atualizada, uma Bíblia muito linda e muito especial. Ela diz que a sabedoria ministra o temor do Senhor e a humildade antecede a honra. Então, a humildade vem antes da honra. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 16 e 18. 15 e 33, a humildade precede a honra. Olha o que diz 16 e 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Então, quem quer ser honrado por Deus precisa se humilhar. Mas aqueles que são arrogantes, eles estão antecipando sua própria ruína. Por que não lermos 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8, que diz, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, melhor, sendo assim humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Quando os homens se humilham diante de Deus, o próprio Deus se encarrega de exaltá-los, de mantê-los de pé. Ok? Tópico 2. Estrutura do livro, não é? Então, deu para perceber que o livro tem apenas 21 versículos. Contudo, o teor de sua profecia é enfático. Trata a soberania de Deus sobre tudo o que acontece debaixo dos céus, de maneira objetiva. Edom é a nação julgada pelo Senhor. O livro está dividido de acordo com a seguinte estrutura: o julgamento de Edom. Ele usa uma frase aqui, ó. A soberba desse povo inclemente havia chegado aos limites da tolerância de Deus. Então veja, Deus não pune imediatamente ao erro. Quando a Bíblia diz que, quando o comentarista está dizendo que chegou ao limite, não é? Está dizendo que há um tempo, que Deus dá chance, que Deus dá oportunidade, que Deus é um Deus misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. Isso é a longanimidade de Deus. Longanimidade, longo ânimo. Um Deus que dá motivos e chances e oportunidades para a pessoa se arrepender, para a pessoa se voltar para Ele. Mas devido à topografia, devido a toda a sua característica, Edom se achava impenetrável, invencível, não é? Eles eram altivos, a ponto de declarar: quem poderá nos derribar em terra? Eles se sentiam intocáveis, como quem estava em um lugar seguro. Quem poderá nos derrubar em terra? Eu lembrei de Senaqueribe, quando escreve a carta para Isaías, e ele escreve a carta e diz: escuta, vocês acham que o Deus de Israel vai me impedir de entrar aí? O que é feito dos deuses? E aí ele vai citando os deuses de todas as nações que ele entrou e arrebentou. Aí ele fala: vocês acham que o Deus de Israel... A diferença é que todos os deuses das outras nações tinham olhos não viam, mãos não apalpavam, ouvidos não ouviam, pés não andavam. Mas o nosso Deus, tem tudo isso. Então esses atributos de Deus servem para nos rendermos a Ele, mas também servem para confiarmos nele. Aleluia, irmãos. Eu posso orar com fé. Eu posso dizer com fé que Deus trabalha por mim, que Ele é vivo. Agora, como é que um Deus que não anda trabalha por mim, faz alguma coisa por mim, age por mim? Um Deus morto, feito por mãos humanas? Oh, Jesus. Então, eles achavam que eram impenetráveis. Aí, como que é o nome do menino? Ezequias, o rei Ezequias, ele vai orar. Quando ele vai orar, qual que é a palavra de Deus para ele? Fica tranquilo. Ele não vai lançar uma flecha contra esta cidade. Pelo caminho que veio, ele vai voltar. Então ele voltou envergonhado, porque ninguém brinca com Deus. Ninguém se levanta contra Deus e não recebe um corretivo de Deus. Então o profeta é levantado para dizer: o tempo de vocês vai chegar, porque vocês não se humilham, vocês são rebeldes, vocês são arrogantes. Deus irá colocá-los por terra. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem?
quem impedirá? Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, você sabe que essa pergunta é retórica, não é? Se Deus é por nós, Ele é por nós. Essa pergunta significa, Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele faz essa pergunta ele usa essa linguagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entendeu? Então, razões para o julgamento. O motivo do julgamento de Deus sobre Edom foi a crueldade com que a nação tratou o povo de Israel, descendentes de Jacó. Eles se tornaram contendores, eles se tornaram parte do exército invasor e contendores na relação com seus irmãos. Além de se aproveitarem das vantagens que tinham, aliando-se às nações mais fortes, eles eram tão desumanos ao ponto de apanhar os fugitivos israelitas para entregá-los nas mãos dos babilônios, a fim de fazê-los sofrer. Tem uma lição que fica clara aqui, que é o seguinte, Deus permite o juízo, mas eu não tenho o direito de rir do sofrimento que o outro está passando. Ele conclui aqui dizendo, o dia do Senhor é um termo frequentemente usado pelos profetas para designar a execução do juízo de Deus. Na profecia de Obadias está claro que há uma lei da semeadura estabelecida. Então aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Edom estava plantando arrogância, eles iam colher isso. Agora a grande diferença é o seguinte, Israel, Judá aqui estava sob julgamento também, estava para correção, ok? Para serem levados ao quebrantamento. Edom estava sendo corrigido exatamente pela arrogância, porque não aceitava a correção do Senhor. Então, isso é muito importante, porque Israel é povo de Deus. Por isso, ele permite o juízo, não para destruí-los, mas para corrigir e amadurecê-los. Logo, é loucura alguém dizer que é loucura rir de quem Deus corrige, sabendo que ele faz isso para restaurar. Nosso comportamento deve ser clamar pela misericórdia divina. Tá? Então, Edom devia se aliar a Israel para buscarem pela misericórdia divina e não rir e não tirar vantagem do que o povo de Judá estava passando. Edom deveria se curvar à soberania de Deus. Não se curvou, usou de vantagem. Então, Deus dá a correção para quem se rende, se arrepende, se humilha. E juízo, julgamento, derrama sua ira sobre aqueles que são arrogantes, soberbos, prepotentes, porque ele é soberano. Ninguém se iguala a ele, ninguém chega aos pés dele. E todos que tentaram caíram terra abaixo. Tópico 3 agora sim, tópico 3, vamos aparecer aqui. Tópico 3, a mensagem de Obadias. Obadias nos deixa uma mensagem incontestável da soberania de Deus. Os edomitas eram arrogantes e maquinadores malignos, consideravam-se superiores aos demais povos pelas vantagens que obtiveram, povoando as regiões montanhosas de Seir. Mas eles desprezavam a grandeza do Deus onipotente. Eles achavam que o mal que eles estavam fazendo jamais seria retribuído. Só que Deus contempla todas as coisas, vê todas as coisas, enxerga todas as coisas. E Deus estava olhando o coração daqueles homens, cheio de maldade e de violência. Naquele tempo Deus também exerceu juízo contra Judá devido aos seus pecados. Contudo, Edom sentiu prazer nisso e participou da destruição de Jerusalém junto ao inimigo. O que foi abominação ao Edom? Muitos cristãos foram seduzidos pela atitude de Edom a se alegrarem no juízo exercido sobre os outros. Mas essa conduta não reflete a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós percebemos que alguém está passando por uma situação que é Deus apertando, que é Deus a corrigindo. Sabe qual deve ser a nossa atitude? Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Que a nossa oração seja a de Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. O nosso papel deve ser o de Abraão. Senhor, se tiver 50 justo lá, o Senhor não destrói a cidade. Não, ou seja, nosso papel deve ser de intercessores.
Quanto mais difícil seja a situação de alguém à nossa volta, de uma nação, de uma cidade, de uma igreja, de uma pessoa, a nossa atitude deve ser de misericórdia, nunca de soberba, de arrogância. Bem feito, tá vendo? Que mandou você fazer, tá vendo? Bem feito. Deus cobrou de você. Tem um termo que fugiu um pouco do nosso meio, mas eu sou do tempo que diz: Deus vai pesar a mão em você. Uma coisa é falar isso como um profeta, outra coisa é falar isso com um pensamento, sabe, de vingança. Saiu da igreja, né? Você vê, Deus vai pesar a mão em você. Parece que a gente tem prazer de ver a pessoa sendo apertada por Deus. Isso se chama orgulho, arrogância. Quando nós virmos uma situação como essa, nós devemos também clamar pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com aqueles que choram. Amém, gente? Deus abençoe. Boa semana. Assista, curta, compartilhe. Manda esse vídeo para todo mundo. Boa semana. Deus abençoe sua casa, seus alunos, seus negócios, seus sonhos e projetos. Até semana que vem. Não se esqueça, todo domingo, à 1 da tarde, as aulas começam a ser liberadas aqui para você. E se você dá aula para adolescentes, as aulas gravadas em 2018 estão aqui no canal também. Valeu, Deus abençoe.